Conforme prometido, vou falar um pouco para vocês sobre a novidade, que é a nova medicação para o tratamento do TDAH no Brasil, que vai chegar em todas as farmácias até o final do mês de setembro de 2023, tá? Então, o que é a atomoxetina? A atomoxetina, ela já está sendo comercializada nos Estados Unidos desde 2002. Então, é uma molécula bem antiga e bastante estudada. E pode ser iniciada nos Estados Unidos e também aqui no Brasil a partir dos 6 anos de idade. Que classe que é de medicamentos a atomoxetina? Ela é um inibidor seletivo da recaptação da noradrenalina, ou seja, é o primeiro medicamento não estimulante para o tratamento do TDAH no Brasil. Atualmente, a gente conta apenas com medicações estimulantes, como os derivados anfetamínicos, que é o Venvance, e também metilfenidato em várias apresentações, que é a famosa Ritalina, Concerta e Ritalina LA. Tá, mas quais são as diferenças, de fato, da atomoxetina para as medicações estimulantes? Primeiro, que a atomoxetina, ela age em uma parte específica do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é o mais acometido no TDAH, e não age em outras partes do cérebro, que nem as medicações estimulantes, como o núcleo accumbens, que é responsável pelo sistema de recompensa do cérebro, né? Então, aqueles pacientes que têm um potencial risco de abuso com o uso dos psicoestimulantes, que utilizam de forma excessiva, não vão ter esse problema com a atomoxetina, porque ela não age nesse núcleo accumbens, né? Nesse sistema de recompensa do cérebro. Quando a gente fala dos estudos relacionados a crianças, houve menos efeitos colaterais, menos efeitos adversos do que com o uso do Venvance, e em adultos ela foi melhor tolerada. Quais são os efeitos que podem acontecer principalmente no início do uso? Dor abdominal pode surgir, cefaleia e perda do apetite, mas tende a ser autolimitado e melhorar com o passar do tempo. A segunda diferença é a questão do início da ação. Enquanto as medicações estimulantes, elas têm um início de ação muito rápido, o paciente toma ali no dia, por volta ali de 30 minutos, já inicia, né, o efeito da medicação. Aqui é um pouco diferente, no caso da atomoxetina. O início da ação é após 4 semanas, após um mês de utilização, vão ficando mais sólidos os sintomas, as melhoras dos sintomas a partir do 2º mês, e se solidificam de fato a partir do 3º mês. Então é importante que as pessoas estejam cientes disso, né? Que o efeito não é tão rápido que nem dos estimulantes. Outra diferença que eu considero a mais interessante, ele pode ser primeira linha naqueles pacientes que têm comorbidades associadas ao TDAH. Eles podem ser a primeira medicação que deva ser utilizada, como por exemplo, TDAH e transtorno opositor desafiador, porque alguns estudos já mostraram que a atomoxetina pode reduzir os sintomas do transtorno opositor desafiador associado ao TOD. Não é que essa medicação esteja em bula para o tratamento do TOD, tá? Mas o TOD associado ao TDAH pode ser uma boa opção de escolha. TDAH mais ansiedade, porque existe uma melhora também da ansiedade nesses quadros, mas novamente, TDAH associado à ansiedade. Não tem bula somente a atomoxetina para o tratamento da ansiedade. É o TDAH mais a ansiedade. Outra indicação, outra excelente indicação, TDAH mais tics, porque a gente sabe que alguns pacientes, quando começam a utilizar psicoestimulantes, podem ter uma piora desses quadros de tique se já tiver alguma predisposição. Então pode ser uma excelente indicação, TDAH mais tique, a utilização da atomoxetina. Como também aqueles pacientes que têm um potencial risco de dependência química, porque ele não vai agir, a atomoxetina não vai agir no núcleo accumbens, que é no núcleo de recompensa, então não causa aquele bem-estar que poderia causar no uso abusivo do psicoestimulante. Resumindo, é uma medicação segura, é a mais nova opção de tratamento para o TDAH no Brasil, a primeira medicação não estimulante, então é bastante promissor, é muito interessante para esse público e também para aquele público que não teve uma resposta satisfatória com as medicações estimulantes ou tiveram algum efeito colateral.